Bom, estamos recebendo aqui no estúdio do Repórter MT o presidente eleito da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que toma posse efetivamente no mês de fevereiro de 2017, mas os trabalhos já começaram, né, deputado? O senhor já está praticamente dirigindo a casa juntamente com o deputado Guilherme Maluf, né? Nós já participamos de várias ações que foi feita na Assembleia, nós participamos da gestão. Eu sou vice-presidente, então não vai mudar muita coisa, mas especialmente os projetos da reforma, a estruturação que foi dada para os deputados, eu participei dessa questão em que a Assembleia criou uma estrutura para o deputado hoje é totalmente independente, ele não depende da presidência, não depende da primeira secretaria, ele tem uma estrutura determinada, e isso foi uma proposta minha e que o presidente Guilherme Maluf e o primeiro secretário Neninho acatou, e nós fizemos e aprovamos uma resolução dando essa estrutura para cada deputado. O deputado hoje não precisa mais estar batendo a porta do presidente, nem do primeiro secretário para pedir combustível, para pedir hora de voo, para pedir uma estrutura para ele trabalhar. Não precisa, ele já tem uma estrutura pré-definida e isso dá uma total liberdade para verba pré-definida também. Tem uma verba definida, então isso dá uma condição para o deputado ser independente. Isso foi um dos grandes avanços na gestão Guilherme Maluf e que nós vamos continuar. E você vai manter a mesma pegada que o Maluf vinha mantendo, deputado? Em que sentido que você fala? No sentido da relação com o governo, por exemplo. Não, com o governo, a relação hoje é uma relação muito boa da Assembleia. A Assembleia hoje tem uma... Por isso que eu estou falando. Qual a importância dessa estrutura que foi dada para os deputados? Foi porque o deputado tem liberdade para votar, para trabalhar. Então hoje... lá não existe hoje nenhuma, você chegar lá e o presidente chamar o deputado para querer direcionar o voto dele, não tem como mais. Por quê? Porque o deputado é independente, ele não depende nada da presidência. E isso nós vamos continuar. Nós queremos até reforçar mais essas estruturas. As condições da CPI, foi dada uma estrutura definida para a CPI trabalhar, e de contratações de técnicos, de pessoas que têm especialistas em finanças para investigar. Então, todas essas condições foram dadas para as CPIs e as comissões de trabalho da Assembleia, Comissão de Orçamento, Comissão da Justiça, Comissão de Saúde. Cada comissão foi reforçada essa estrutura para eles dar um bom trabalho e um suporte para o deputado. E isso vai continuar na minha gestão. Eu volto a falar da questão de governo, deputado. Em todo esse processo, os deputados afirmavam e reafirmavam que o governador Pedro Táxi não tinha interferência alguma no processo. Mas logo após o processo eleitoral, ele deu uma declaração para a imprensa dizendo o seguinte, abre aspas aí, o cara que dizem que menos sabe fazer política é o que conseguiu eleger 2 vezes um presidente da mesa diretora. Declarações do governador Pedro Táxi. Houve sim a interferência do governador. O senhor era o escolhido dele há muito tempo. Até no programa Conexão Poder que a gente apresenta na TV Pantanal, ele chegou a dizer, o Botelho está com cara de presidente. Mas veja bem, qual foi a interferência dele? Olha, eu diria para você que foi apenas a credibilidade dele, não houve troca, não houve nada. O governador Pedro Táxi, ele, até uma questão pessoal dele, ele nunca chamou um deputado para falar assim, olha, vote em Botelho, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não tinha o tomar lá da cara. Nada, mas nada mesmo. Não houve essa interferência nesse sentido. Aonde que ele usou a credibilidade dele, mostrar para os deputados que nós tínhamos um grupo de 17 deputados, 18 deputados dando sustentação para o governo e que era importante esses deputados permanecessem juntos e ganhassem a mesa junto. Eu tinha lá um grupo que me apoiava, que dava 10 votos, Guilherme Maluf tinha lá um grupo que apoiava ele, que dava 7 votos, e tinha um grupo da oposição que tinha 7 votos. Aonde que o governador foi importante? Chamou o Guilherme Maluf, chamou o Botelho e falou, olha, vocês dois somando dá 17 votos. Vocês têm que ter juízo, e compor e formar isso. Esse, então, foi a importância dele nesse sentido, que aí o Guilherme Maluf entendeu que ele tinha que recuar e formamos uma chapa que já estava ganha, mas eu continuei trabalhando,
continuei insistindo, continuei conversando para formar uma chapa de consenso, que nós Como conseguimos. é que ficou a tua relação com o Guilherme Maluf? Boa. Porque quando ele lançou a candidatura, o senhor chegou a declarar que estava se sentindo como um corno. Como é que é isso? Não, eu diria o seguinte, porque nós tínhamos um compromisso lá atrás, e ele tinha feito esse compromisso comigo. E depois nós sentamos novamente, ele reafirmou esse compromisso. E daí ele lançou a candidatura. Então, naquele momento, evidentemente, eu fiz algumas colocações dizendo que o compromisso tinha que ser cumprido. Eu dizia, não tenho nada contra a gestão do Guilherme Maluf, nada, ele vinha fazendo uma gestão boa. Mas nós pregamos que tinha que haver alternância no poder, especialmente na mesma legislatura. Que nós não podemos falar sobre outra, mas sobre uma legislatura eu sou favorável que quem participar da primeira legislatura, como presidente, primeiro secretário, não participe da segunda. Não participe da segunda. Mas o Maluf virou primeiro secretário. Vai ser primeiro secretário. Sim, virou. Vai, porque a lei. Porque ainda permitia. Era permitido. Ele podia até ser presidente. Porque a Constituição. Nós vivemos em função da Constituição e do regimento interno. A Constituição permitia e o regimento interno também. Então ele poderia até ser presidente de novo. Mas nós vamos propor mudanças para que haja não seja mais permitido isso. Deputado, assim que o senhor foi eleito, o senhor fez um desabafo que aparentemente foi um recado para o Ministério Público, é um recado a essas operações que vêm acontecendo. O senhor disse o seguinte, abre aspas, não tratem essa casa como um lugar de bandidos. Para quem diretamente foi esse recado? Não foi um recado especificamente para ninguém. Foi que lá tem talvez foi até mal entendido nesse aspecto, não foi um recado para ninguém, foi simplesmente uma colocação. Eu entendi o seu recado. Nós queremos que cada um lá são líderes, são pessoas que têm milhares de votos, eles estão lá porque recebeu essa representatividade, são pessoas inteligentes, então eles têm que ser ouvidos para construir um novo Mato Grosso, para construir uma situação para nós sairmos dessa crise. E isso nós temos que dar, tanto o governo tem que olhar para essa casa com essa visão, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, com essa visão de que lá tem os deputados que também têm ideias e que estão prontos para ajudar a construir uma solução para nós sairmos dessa crise. E não pensar que lá está todo mundo só atrás de emenda, está todo mundo só atrás de vantagem, não tem isso não. Deputado, um assunto polêmico que aconteceu durante esse processo todo foi uma suposta interferência do ex-deputado José Riva no processo. Teve alguma relação com o ex-deputado? Não teve nenhuma. Eu, por exemplo, não tive nenhuma conversa com Riva. Tive com Janaína, que é deputada e evidentemente que ela tem que participar, mas diretamente com o deputado eu nunca tive conversa e não tive nenhuma notícia assim que ele teve participando. Estavam tentando emplacar de repente a Janaína e o Silvano. Por exemplo, eu gostaria que fosse a Janaína junto comigo. Eu acho até que a imagem dela do meu lado ia ficar até bem, né? Ela é muito bonita. Então, assim, eu construí isso, mas no final ficou o Silvano e tá bom também, de bom tamanho. Que não é tão bonito assim, né? Não é, mas é uma pessoa experiente e vai dar uma ajuda muito grande para nós na condução da mesa. Deputado, falando em condução da mesa, outro papo polêmico aqui são as empresas do senhor que prestam serviço para a Assembleia. Como é que vai ficar essa prestação de serviço com o senhor sendo presidente e assinando o cheque? Eu não tenho nenhuma empresa prestando serviço na Assembleia, nenhuma. Deixa eu ver aqui na minha pauta tá. Carros de luxo utilizados por parlamentares são provenientes de uma empresa do deputado estadual Del Botelho. São 10 Corollas prata utilizados para transporte dos deputados da Casa de Leis. Esses carros não são alugados por empresas do senhor ou de algum parente do senhor? Não, nenhum, nem parente, nem empresa. Nós tínhamos um contrato lá da gestão passada e esse contrato encerrou em maio do ano passado e foi rompido e saiu, era o prazo que tinha e acabou. Inclusive, quando eu entrei, eu pedi para o Guilherme que eu queria que a empresa saísse, mas como estava com dificuldade para fazer licitação, ele pediu para esperar pelo menos até conseguir se licitar. E conseguiu licitar e a empresa saiu fora. Hoje não tem nenhuma empresa. Em relação ao transporte, o senhor só tem a empresa de ônibus? A empresa de ônibus que é da minha família, do meu irmão. Eu não faço mais parte
da sociedade, mas é do meu irmão. Como é que o senhor avalia essa situação das empresas de ônibus, particularmente em Cuiabá? Há muita reclamação sobre o setor, frota sucateada, enfim, eu sei que a empresa do senhor andou trocando os carros, me parece que 100% da frota foi renovada, mas ainda não tem o tal do ar-condicionado que todo mundo exige, deputado. Por que é tão difícil colocar ar-condicionado nesses ônibus? Bom, primeiro eu quero dizer para você o seguinte: qual capital do Brasil que não tenha reclamação de transporte coletivo? Você tem notícia de alguma? Não, todas têm. Por quê? Qual que é a melhor condição do transporte público? Primeiro, aquele que seja pontual, que passe na hora, que seja rápido, que dê todo o conforto para o cidadão. Esse é o transporte coletivo dos sonhos. Para chegar nesse ponto, nós temos vários gargalos. São as rodovias, são as estradas, são as ruas, são as avenidas. Nós não temos corredor de ônibus especial, nós temos que construir. Eu acho que é uma situação que tem que ser discutida, construir corredores especiais. Segundo, nós temos que resolver esses problemas de transporte de massa, que é o VLT, por exemplo, ou construir o BRT, que o BRT era a melhor solução que tinha. Mudar o BRT para construir um modelo que ninguém conhecia. Então isso tudo veio... Não construir, na verdade, né? Para arrebentar com a cidade. Arrebentou com a cidade. Eu me lembro uma vez que eu fui até o governador Silval Barbosa, nós fomos lá e falamos para ele: governador, eu ainda disse para ele: governador, esse VLT, o senhor sabe que lá em Campinas tem um VLT que construíram e não funciona? Parado. O senhor sabe que a construção do VLT de Teresina está com problema? Aí ele me disse: lá porque eles foram incompetentes, aqui você fica sossegado que nós temos competência e nós vamos fazer. Desse jeito. Eu falei: então, eu vou dizer para o senhor, esse VLT vai ser a sua glória, o senhor vai ficar no céu, vai ser a sua glória, ou vai ser o seu inferno, se o senhor não acabar. E ele está no inferno, está no Carambé. Com certeza. Então, eles se julgavam que os outros eram incompetentes, que eles eram competentes. Mas foi um sistema que realmente veio para destruir a cidade e largar tudo aí. Sistema que pegou a cabeça de 2 ou 3 pessoas, que foi a Demorar, Rive e mais alguns, e chegaram no governador, um governador fraco, o governador Silval era um governador fraco, e chegaram nele e impuseram: tá aqui, esse é o sistema, esse é bom e o senhor vai fazer isso. E ele é fraco. Ele chegou e foi na onda de todo mundo, dessas pessoas que chegaram pressionando, e ele pegou e aceitou. Silval não podia ter sido governador, né? Nunca! Não poderia ter sido governador. Ele é um homem fraco administrativamente, ele não tinha condições técnicas, não tinha condições administrativas nenhuma para ser governador. E foi também, na opinião do senhor? Isso aí é uma questão que está sendo analisada, não quero nem entrar nesse mérito, mas do lado do ponto de vista administrativo, ele é totalmente incompetente. Ele não tinha força para tomar as decisões corretas, só tomou decisões erradas. Olha, o MT integrado veio dinheiro para fazer, marcou no Perillo lá em Goiás, ganhou a eleição em cima quando ele assinou mesmo do convênio aqui, o Marconi assinou lá. Marconi fez todas as obras, ganhou a eleição lá em cima dessas obras. Ele não deu conta de fazer com o dinheiro em caixa. Ele teve a chance de ser o maior governador da história e acabou sendo o pior. Teve toda a chance, teve dinheiro da Copa, teve dinheiro para fazer as estradas, teve dinheiro para fazer ponte, e ele não fez nada. O governo totalmente incompetente. Deputado, um outro ponto polêmico para a gente encerrar esse bate-papo é a questão da redução dos 2/10 dos poderes. A Assembleia está na mira do governo também para que reduza em 15% o seu 2/10. O senhor assumindo a presidência, como é que vai ser esse tratamento com o governo, essa aceitação, isso passa, isso não passa? Essa realmente é uma discussão muito polêmica. Que é a parte mais sensível, é o bolso. Muito polêmica. E, primeiro, eu sou relator da LDO. Eu acho que o governo fez um corte radical ali de quase 16%, né? 15%, 16%, para todos os poderes. Eu instituí uma comissão, eu junto com o presidente Guilherme Maluf, instituímos uma comissão técnica na Assembleia, chamamos o Ministério Público, Dr. Paulo Prada, ele indicou técnicos de lá. Chamamos o desembargador Paulo da Cunha, ele indicou alguns técnicos, o conselheiro Antônio Joaquim,
E montamos uma equipe técnica de alto nível, com 2 técnicos de cada local, de cada órgão, e estão elaborando um estudo. Todo mundo está afim de dar contribuição? Vamos dar nossa contribuição, mas nós não temos como fazer um corte radical de 16%, sob pena de prejudicar o serviço do Tribunal de Justiça, sob pena de prejudicar muito o serviço do Ministério Público. Então nós temos que ver até onde nós podemos fazer isso sem prejudicar o trabalho deles. E é assim que nós vamos conduzir a Assembleia Legislativa. Falando em nome da Assembleia, a Assembleia já deu uma contribuição muito grande para o governo. Por quê? Assembleia, Tribunal de Justiça aumentou mais de 30% de 2015 para 2016, Ministério Público 28%, Tribunal de Contas 12%, Assembleia 4%. E a Assembleia assumiu ônus que era pago pelo governo do Estado. Como o FAP, por exemplo, que o governo pagava, a Assembleia passou a pagar. Inativos, que era pago da Assembleia, que era o governo que pagava, a Assembleia passou a pagar. E nós fizemos um cronograma que até 2018 nós vamos assumir esse total de custo, que vai dar algo em torno de 80 milhões por ano, que era pago para o governo, que vai ser mais ou menos o valor do corte. Que é mais ou menos o valor do corte. Então, a Assembleia já está dando a sua contribuição. Ou seja, não vai aceitar a redução de 2/10, pelo que o senhor está falando. Eu não diria assim, não é questão de aceitar ou não, é questão de nós trabalharmos com o que é possível fazer. E nós vamos trabalhar dentro disso. Eu não posso prejudicar o trabalho da Assembleia, eu não posso prejudicar do Ministério Público. Agora, o governo tem que fazer um corte radical, tem que fazer uma reforma muito grande. O Estado de Mato Grosso aumentou, sobretudo, as condições, o custo do funcionário público aumentou muito. O Estado hoje está pagando mais de 50% de salários. E isso ele tem que readequar. Está no limite da lei de responsabilidade. Tem um custo? Tem um custo político disso, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. O Estado não pode viver só em função de salário. Os servidores são de maior importância que tem, mas nós não podemos também achar que o Estado tem que só viver de pagar salário. O governo emitiu na semana passada me refresca a memória aí, um decreto impedindo novos investimentos, cortando contratos, cortando gastos. Enfim. Cortando gastos para segurar o salário. E aí eu também falei isso para o governador, o senhor corre o risco de virar um mero gestor de RH. Né? E aí o Tião da Silva lá do interior, ele não quer pagar imposto só para que o governo pague salário. Ele quer a escola na porta da casa dele, ele quer o asfalto, ele quer o posto de saúde, ele quer a segurança, enfim, ele quer a iluminação, ele quer uma série de coisas que o Estado tem que dar, e aí vai ficar o Estado só pagando o salário do servidor. É mais ou menos essa é a condição. Ele tem outros compromissos, ele tem que fazer as estradas, tem que ter investimento. Tem que atender a saúde, não pode deixar, a saúde tem que melhorar. Já está melhorando, que o governo do Estado tem que entender. O governo do Estado, a saúde em Cuiabá já melhorou muito, e isso graças também à boa gestão do prefeito Mauro Mendes, mas não pode deixar de dizer que não tinha um convênio anterior que hoje tem. Se está funcionando o Hospital São Benedito, o governo está colocando dinheiro lá. Se está construindo um novo pronto-socorro, o governo do Estado está colocando dinheiro lá. Não pode parar esse tipo de investimento. Não vai parar, e é uma melhoria. Várzea Grande começou a melhorar, o governo está lá ajudando a operacionalizar a UPA e o pronto-socorro. Agora nós temos que fazer isso e irradiar para todo o Estado. Melhorar a região de Tangará da Serra, que é uma região ali específica, botar aquele hospital de Barra do Bugre para voltar a funcionar, e assim fazer no estado todo. E esse é um trabalho que o governo tem que fazer, sob pena da saúde virar um caos. Deputado, o processo eleitoral municipal ou processos municipais aqui em Mato Grosso, como é que o senhor está analisando? Como é que o senhor está agindo nesse processo? O senhor está apoiando quem? Como é que funciona? Em Cuiabá nós estamos apoiando o Wilson Santos. Nós entendemos que ninguém ganha eleição sozinho. Quem ganha eleição é um grupo. Não adianta você falar, eu sou candidato e eu não tenho ninguém, eu não quero ninguém. Você não vai ganhar, não vai administrar. Não adianta pensar nisso. A eleição, ela é uma guerra democrática, e essa guerra democrática é feita com coronéis, com capitão, com cabos eleitorais, com companheiros.
Então, por detrás de você tem uma preia de homens ali querendo. E o eleitor tem que refletir e pensar quem está por trás de quem. O Wilson Santos está aí, com Botelho, Fábio Garcia, Mauro Mendes, todos os secretários de Mauro Mendes trabalhando junto com ele para a eleição dele, o grupo de Pedro Taques todos trabalhando. E os outros candidatos, começa a pensar, o cidadão tem que pensar, o eleitor tem que pensar o que está por trás de cada candidato e daí votar. Quem tem a melhor proposta, quem é o melhor grupo. E é esse grupo que vai fazer a diferença. Não adianta achar que vai entrar um lá, não, eu sozinho vou fazer. Não faz. Quem vai fazer a diferença é o grupo. E o grupo político hoje que eu vejo o melhor é o grupo do Wilson Santos. E por bem de Cuiabá, ele vai ganhar a eleição. Deputado, algo que não tenhamos tocado no assunto que o senhor queira falar, fique à vontade. Não, eu quero só agradecer o apoio que eu recebi de toda a imprensa, especialmente de vocês, que deram cobertura total ao trabalho que nós vimos fazendo lá. Peço que vocês continuem conosco, continuem dando essa cobertura. Nós temos interesse de melhorar a Assembleia, melhorar o Estado de Mato Grosso. O Estado está passando por uma crise muito grande. Nós precisamos dar as mãos, a imprensa tem um papel importantíssimo nisso e nós precisamos contar com vocês. Nós precisamos unir a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Governo do Estado e prefeituras para nós criarmos uma política que nós conseguimos atravessar esse momento difícil e o Estado volta a ser o grande Estado, com um crescimento, com geração de emprego como sempre foi. Deputado Eduardo Botelho, presidente eleito da Assembleia, obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Boa obrigado. sorte. Tudo de bom. Obrigado aí. Valeu.